Diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Pesado, né? Amigo, o negócio aqui é, como diz o outro, é arrochado. Mas foi uma palavra que vem para a nossa meditação nesta manhã. Não é do nosso feitio, e nem posso fazer isso, por uma questão de ética e até profissionalismo, mas jamais, em momento algum, utilizar os microfones da nossa emissora para qualquer intenção de anarquia ou de desabafo, disso ou daquilo, não. Longe de mim tal coisa. Mas tem dia que eu fico aqui dizendo: Jesus, chega, né? Pedindo a misericórdia de Deus. Mas é algo que vem aos nossos corações, à nossa mão, e eu não posso me privar de falar, de trazer esta palavra. E é interessante, irmãos, como coisas que não deveriam acontecer, acabam acontecendo. E às vezes eu me pego pensando: mas por que aconteceu isso? E por que houve aquilo? Por que alguém fez isso? E como é que pode alguém fazer isso e tal? Mas ao mesmo tempo me vem ao coração uma palavra quando o Senhor diz que determinadas coisas precisam acontecer, principalmente no meio daqueles que conhecem a verdade, até para que corramos e dependamos mais e mais da presença do Senhor. Para que a gente possa entender de que Ele permite determinadas ações, primeiro para que o homem reconheça que ele é falível, que ele não é nada. E segundo, para que ele dependa mais e mais da presença do Senhor na sua vida. Que às vezes alguém tenta construir. Uma das passagens mais interessantes da Bíblia Sagrada foi a construção daquela torre, né? A Torre de Babel, onde alguém disse: não, vamos juntar todo mundo aqui, construamos uma torre que atinja ao céu e vamos viver todo mundo aqui nessa grande comunidade, pronto, ninguém tem problema, ninguém tem dificuldade. Mas a intenção de Deus era povoar a terra. E a intenção do homem era construir uma torre e ficar todo mundo ali naquela condomínio, né? Contrariando. Aí tem horas que o Senhor chega assim, confunde as línguas, né? E destrói, e aí cada um vai para algum lugar e pronto, está resolvido o problema. Ele é Deus. Tem horas que alguém tenta reconstruir essas torres. Alguém cria algumas torres. Ainda hoje tem gente querendo criar torre de Babel por aí. O camarada diz: não, vem para cá, fica aqui do meu lado que você se dá bem. Fica aqui, que aqui o negócio é bom. Deixa os outros para lá. Como se os demais não interessassem, ou não valesse a pena, ou não tivesse muita significativa. Então deixa aí cada um, mas nós aqui vamos estar juntos, tal, e cria aquelas comunidades, que cria-se aqueles grupinhos, né? E quando pensa que não, no próprio grupo está cada um falando uma língua diferente e vai se espalhando, e daí, né? Porque contraria um princípio divino que é a expansão do reino de Deus. Não é do reino humano, mas no reino de Deus. E aí acontecem essas situações. E o proverbista, ele traz essa referência interessante, porque diz assim: olha, quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento, ou seja, aquele que não compreende bem, não entende bem, diz, né? Primeiro ele chama a atenção da simplicidade. Quem é simples, ei, atenção, é como se estivesse fazendo assim, né? Atenção aí, pessoal, opa, os simples, preste atenção. E a quem não entende bem, escute. As águas roubadas são doces, e o pão comido ao culto é suave. É a impressão que determinadas pessoas têm, que às vezes querem promover alguma situação contrária. É a impressão que essas pessoas têm. Olha, as águas roubadas são doces, ou seja, tomar posse de algo que não lhe pertence, furtar
limitar a liberdade, digamos, de alguém para o seu crescimento. Tem pessoas que se privilegiam disso. A vaidade humana, ela chega a um ponto de que alguém possa imaginar que outras pessoas não podem ser felizes, ou não podem conquistar espaços, ou conquistar patamares. Existem aquelas pessoas individualistas que só querem para ela. E às vezes a gente consegue identificar isso, essa possessão, essa situação de posse possessiva, né? E já quando bebê, você olha aquele menininho no carrinho, né? E às vezes chega outra criança querendo brincar e ele, não, é meu, não, é meu, né? Outro dia eu estava na casa de uma pessoa e tinha um garotinho brincando assim, outra criança foi para perto dele brincar também. Que criança é assim? Ela quer brincar, ela quer agrupar pessoas, ela quer ser social. E o menininho pegava os brinquedos, botava, caía um, quando o outro ia pegar, ele jogava os outros e pegava aquele. Era uma confusão mal do mundo. Mas ele não queria, a mãe, não, meu filho, deixa o amiguinho brincar. Ora, amiguinho, deixa o bichinho brincar. E ele pegava, segurava, não, é meu, é meu, é meu. E tem muita gente que já está na fase adulta, quer dizer, pelo menos na idade cronológica, mas ainda tem a mentalidade de bebê, de criança. Que quando alguém chega próximo e diz, não, isso aqui é meu, ninguém toma. Me botaram aqui, então é meu, ninguém se aproxima. E fica uma coisa ridícula até. Porque determinadas situações, o proverbista diz, as águas roubadas são doces, ou seja, coisas que não deveriam acontecer e acontecem, na visão dessas pessoas, são naturais. É como se nada tivesse acontecendo. Não, isso aí nem esquenta a cabeça. E às vezes, outras pessoas que querem fazer a coisa certa, querem andar corretamente, querem fazer as coisas como é para ser, acabam sofrendo porque dizem, mas Senhor, e como é que pode isso? Eu me lembro de um texto que, paralelo a este, fala sobre a questão de Asaf. Asaf estava lá, indo para a igreja, tranquilo, participando ali no templo e tal. Daqui a pouco ele começa a olhar os problemas. E ele diz, quando eu comecei a olhar essas dificuldades que o ímpio prevalecia, que tinham sucesso, que conquistavam, que a vaidade era como colar para eles, os meus pés chegaram quase a se desviar. Porque eu comecei a olhar para essas dificuldades e percebi que eles prevaleciam mais do que aqueles que praticavam a justiça. É o que acontece. Se a gente começar a olhar para essas questões de alguém que chega inesperadamente, quando pensa que não, já tem uma posição, do outro que é individualista, da irmã ou do irmão que criou um grupinho na igreja e só é aquele grupo que participa e mais ninguém, e aquela coisa toda. Se a gente for olhar para essas dificuldades de um modo em geral, meu irmão, a gente perde. Você vai perder a fé, vai se desviar. Porque aonde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem problema, meu irmão. Não existe alguém diz, irmão, eu vou sair daqui. Outro dia eu estava pastoreava a congregação e alguém chegou e disse, pastor, eu vou sair dessa congregação aqui porque eu quero encontrar uma igreja, não disse perfeita, mas uma igreja pelo menos que não tem essas coisas. Meu irmão, você não vai achar nunca. Porque onde tem gente, tem problema. A vaidade humana, isso faz parte da vida da gente. Agora, tem que saber sobressair sobre essas questões. É como eu vi uma pregação uma vez do pastor José Neco, pastor José Antônio dos Santos, pastor presidente da Assembleia de Deus ali em Maceió, numa reunião de obreiros, e ele dizia assim, irmão, a gente tem que viver nesse mundo como vive a garça na lama. Você vai passando aqui naquelas regiões que tem rios, né, naquela região do manguezal, você olha para lá, aquela garça se alimentando na lama, as canelas grandes, né, as penas bem branquinhas, mas ela está lá na lama se alimentando, ou seja, ela está numa posição, mesmo que viva dentro de um local que pode lhe manchar, mas ela não se envolve com aquilo ali. Algumas coisas respingam e tal, mas você não vai ver uma garça
deitada na lama, como um animal, como um porco fica na lama, se esfregando, deitando. Não, você não vai ver. Então, espiritualmente falando, queridos, mesmo que dificuldades aconteçam na nossa vida, mas a gente precisa sair. Sai aqui, vai ali, pede a misericórdia de Deus. Vem aquela hora que a gente fica preocupado, dá aquela tristeza no coração, mas cabeça para frente, vamos embora, e assim vai. Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. E tem muita gente, às vezes, por aí, preocupado mais em agradar os homens do que a Deus. Quer estar nivelado, né? Quer estar bem visto, bem quisto, bem lembrado. A expressão, que é uma expressão de marketing, na área de marketing e propaganda, né? Que diz que quem não é visto não é lembrado. Então a turma está aí para ser vista. Mas esquece-se de que os olhos do Senhor já não mais o contemplam. Esquece de que Deus não está aprovando determinadas atitudes. Esquece de que para que as coisas aconteçam, é necessário a mão de Deus estar ali. Ah, mas essas pessoas, pastor, estão se dando bem? Sim. Temporariamente. Olha o que diz o texto: as águas roubadas são doces. Banquete, né? Festa, opa, vamos juntar aqui a nossa turma, vem para cá, é muita coisa boa, muito floreio. Águas amargas, muitas vezes tripudiando, muitas vezes crescendo em cima da desgraça de alguém. E o texto diz: e o pão comido às ocultas, olha lá, é suave, né? É suave. O pão comido às ocultas, ou seja, quando fala de alimentação, né? Pessoal, é suave, desce redondo e macio, como diz a história, né? Porque pouco importa se alguém está em dificuldades, pouco importa se alguém foi desprezado, pouco importa se alguém foi abandonado, pouco importa se alguém está passando necessidade. Eu estando bem, problemas. E a gente precisa entender, queridos, que o povo de Deus é chamado para servir. Precisamos olhar, nós estamos vivendo um período meio que de individualismo. Cada um no seu espaço. Eu quero saber se alguém está passando necessidade. Não, eu estando bem, tá beleza. Eu vou estar preocupado se alguém está com problemas. Não, eu estando bem, né? Eu estando com o meu grupo, com a minha turma, com a minha, né? Para mim está bem demais. Então os outros que, né? Cada um que dê seus pulos por aí, mas eu estou bem. Só que a gente precisa entender, queridos, que existe o exercício da misericórdia, de entender a dificuldade uns dos outros, chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. É claro, irmãos, que não dá para a gente resolver o problema de todo mundo, não tem como. Não dá. E eu não sou menino para achar que nós vamos resolver todos os problemas, não. Que vamos sanar todas as dificuldades. Não, eu sei, as dificuldades, de tudo aquilo que acontece. Mas a gente precisa entender de que alguém, muitas vezes, ao nosso lado está com dificuldades, passando dificuldades, irmãos. Passando necessidade. E que, muitas vezes, nós não estamos nem aí. Eu já falei aqui, inclusive, da questão daquela contribuição que a gente dá na Santa Ceia. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você levar ali o seu quilo de alimento para a igreja para sanar o problema de alguém. Né? Porque a situação não está fácil, queridos. Eu estava lendo ainda há pouco aqui na internet que as empresas, algumas empresas a nível nacional, vão reduzir o horário de trabalho para não ter demissões. O recesso financeiro no país está terrível. Não se vende, não se compra, não tem dinheiro, está difícil. Você ia para o supermercado alguns meses atrás, levava ali 100, 200 reais, trazia quase que um carrinho cheio de compras. Hoje você traz 2, 3 sacolinhas e acabou, meu irmão. É. E quem tem criança,
como eu tenho, o Oséias tem, outros têm, criança. Sabe que criança não tem esse negócio não. E nesse período agora que estão de férias em casa, meu irmão, aí você tem que se balançar. É uma fruta, é suco, é biscoito, é um sanduíche, é um negócio e outro. A meninada quer, meu amigo. E tem que ter. Mas não está fácil. A gente precisa entender isso. Não está fácil. Às vezes você passa aí andando com a meninada em algum lugar, vai dar uma volta, um giro, tem que estar tampando os olhos da garotada para não parar em lugar nenhum, porque o negócio realmente não está fácil. Mas mesmo assim, a gente precisa entender que daquilo que Deus tem nos dado, eu tenho que compartilhar. Eu tenho que olhar para o meu irmão que está do meu lado, que muitas vezes está indo para a igreja com a mesma roupa há vários dias. Muitas vezes está com aquela sandalinha de dedo e o prego por debaixo. Muitas vezes está indo para a igreja sem se alimentar. E quantas vezes está lá as cantinas da igreja com seus produtos, os departamentos, né? E quem tem vai, e quem não tem fica por ali no portão, olhando, chega aqui Jesus e tal, esperando uma ação sua, meu irmão. Qual é a dificuldade de chegar ali para alguém e dizer, opa, meu irmão, o senhor quer participar aqui, quer comer alguma coisa na cantina? Obviamente que por educação, por finança, não, irmão, não, muito obrigado. Não, meu irmão, venha, vamos participar, o senhor é meu convidado aqui. Qual a dificuldade de fazer isso? Outro dia eu estava numa determinada igreja e quando terminou o culto, a meninada estava lá e sabe que criança já sente o faro de longe, né? Aí, pai, tem uma cantina, pai, eu quero ali na cantina e tal, então vamos lá, tal, levei. E tinha um garotinho assim, um irmão com um garotinho, e eu vi o bichinho, nos olhos dele você já fazia essa leitura. Eu disse, irmão, chega, traga o menino, chega pra cá, meu filho. Não, irmão, tá bom, pastor, pode deixar ele aqui, tá bem, tá bem. Irmão, traga, rapaz, venha pra cá, rapaz, chega aí, meu filho, pega alguma coisa. O bichinho pegou aquilo com tanta alegria, meio desconfiado, olhava pro pai, olhava pro produto. Mas é assim, irmãos. Nós precisamos entender, exercitar a misericórdia. Ainda que alguém queira privar, ainda que alguém queira compartilhar isso, como diz a história, com as suas águas roubadas ou com o pão comidas ocultas. Eu estando bem, então tá bom demais. Vou para casa, entro no carro, tal, né? Por mim, né? Mas o texto bíblico, querido, nos leva a refletir. No verso de número 18, que diz, mas não sabe que diante dessas atitudes estão os mortos. Mortos porque já perderam. Você já viu morto ter sensibilidade? Morreu, acabou, meu amigo. Primeira coisa que não tem, acabou a sensibilidade. Tanto faz, o camarada pega, por exemplo, o cadáver já encontrado há vários dias, está lá no mato, os animais, né, em decomposição, acabou, não tem vida. Então perde-se a sensibilidade, perde-se o olhar de misericórdia, já não existe mais, porque está morto. Não sabe que ali estão os mortos, ainda que vivos, ainda que andando, ainda que mais vivendo aquela história, meu grupo está bem, está bem. Eu não tenho nada contra, e até porque a gente faz isso, é uma coisa social, graças a Deus, de vez em quando o Senhor nos dá a oportunidade, termina o culto, vai o grupo para ali, a gente encontra muitos irmãos, né? Até porque muitos deixam para jantar depois do culto, e não é nada contra você encontrar o grupo de irmãos no restaurante, numa pizzaria, numa sanduíche, nada, beleza, glória a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso, né? Mas cria-se aqueles grupos, né? Cria aqueles amigos, mas é meu amigo, pastor, eu vou andar com os meus amigos, tá certo, você tem razão. Com seus amigos, com o seu grupo, com as pessoas que fazem parte da sua amizade. Não há problema nenhum nisso, eu não estou questionando isso. Mas muitas vezes são situações que levam, né, as estratégias. Sempre surge uma novidade quando existem essas coisas. Sempre tem uma novidadezinha. De grupinhos, né, de batotas, aquela coisa toda, coisa na surdina e tal. Tu é meu amigo, então fica aqui do meu lado, que na primeira oportunidade eu já vou te beneficiar e tal. Sempre tem, sempre tem. Isso aí já faz parte
das estratégias, né? A gente não vai nem entrar nesse mérito que tem. Mas a gente precisa entender que precisamos exercitar a misericórdia. O proverbista está chamando a atenção aqui para que determinadas situações sejam evitadas, para que determinadas coisas não aconteçam no meio do povo de Deus e venham a provocar celeumas, venham a provocar feridas. É profunda, a palavra é pesada, irmão. Eu sei que o negócio é sério. A palavra aqui é pesada. O texto diz: não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados que participam do pão comidas ocultas, olha o texto, estão nas profundezas do inferno. Pastor, isso não quer dizer que agora eu não posso andar com mais ninguém? Não, não estou dizendo isso. Quer dizer que agora ninguém pode mais ir com os amigos para lugar nenhum? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas de grupos que se reúnem para promoverem maldades, para promoverem o mal, literalmente, sem nenhum constrangimento. De pessoas que se juntam para o não desenvolvimento da obra. De pessoas que se reúnem para traçarem ideias, mancomunarem entre si como prejudicar o outro, como impedir que aquele trabalho se desenvolva. De grupos que se reúnem para privilegiar uns e outros não. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se esquecem de que a bênção é para todos. E muitas vezes ficam acertando entre si. Não, é como aquela história: fui eu, agora é a tua vez. E não sai daquele circuito. Está entendendo? É isso que eu estou querendo falar. Que a palavra está dizendo, não foi eu que escrevi isso aqui. A coisa fica girando ali no meio e só vai aquela turma e mais ninguém. É isso que a palavra está dizendo. E muitas vezes promovem o mal. Por que promovem o mal? Porque quando privam que outros conquistem o espaço, você está promovendo maldade. Você está tratando sobre questões individualistas. Se me beneficia, então está tudo bem. Se não me beneficia, aí fica difícil. E a gente acaba promovendo, irmãos, um sentimento qual é a palavra que eu utilizo? Um sentimento assim não é cooperativismo, porque a cooperativa trabalha com todos, mas de corporativismo. Essa é a palavra. Está comigo, está bem. Se não estiver comigo, meu irmão, se dá mal. Não vai a lugar nenhum. E não é bem assim. O reino é para todos. Quem é simples, olha o exercício da simplicidade, né? Olha o exercício de estar bem com todos, nivelado a todos. Claro que uns vão se destacar pela sua dedicação, outros vão alcançar, e assim vai. Agora, formarem grupinhos, patotas, meu amigo, o fim é trágico. Não sabem que ali estão os mortos. Por quê? Na realidade, aqui ele está falando de perca da sensibilidade. Perderam a sensibilidade. E os seus convidados, ou seja, quem participa da história achando que está se dando bem, olha o que diz o texto: estão nas profundezas do inferno. Porque estão compartilhando de algo que vai trazer dificuldades para alguém, vai trazer problemas para alguém, vai prejudicar alguém. Mas a bênção do Senhor, ela enriquece a todos e não acrescenta dores. Então, querido, que haja esse despertamento na nossa mente, que haja esse sentimento em nossos corações, e aqui eu quero trazer esta palavra para mim, para você, que haja essa ideia de que nós precisamos estar sentindo a dor um dos outros, exercendo a misericórdia, né? Sem atropelos, sem prejudicar ninguém, sem querer se dar bem, né? Isso aí fora, o homem corrupto faz isso aí tranquilamente, não lhe afeta em nada, ele tira dinheiro de quem não tem, ele privilegia, né? Os camaradas estão aí enchendo o bolso de dinheiro à vontade e ninguém está preocupado com isso, mas a igreja não pode entrar nesse caminho.
O povo de Deus não pode entrar nessa situação de privilegiar aqui, queima o outro ali, o nosso grupo aqui tem que se dar bem, o de lá não pode, não. O reino de Deus não pode haver esses sentimentos humanos, essas situações. A gente não pode se igualar ao mundo, não. O mundo está aí se curvando, o mundo está aí sendo levado de uma maneira de sofrimento, de iniquidade, né? E a igreja não pode entrar nesse sistema. Precisamos estar de pé. E eu quero trazer essa canção para você. O Zé já separou ali uma música, mas eu queria trazer esse louvor da querida Eliane Oliveira, vencendo de pé. A igreja precisa estar de pé. Não é que seja, é um hino que, esse hino é muito forte na sua letra, né? A gente precisa estar de pé, ainda que todos se curvem. Mas a igreja precisa ser vitoriosa. Somos em Cristo mais do que vencedores. Que essa palavra chegue ao teu coração e que tenha um dia de vitória para você, em nome de Jesus.